Jornal da Manhã conversa hoje com o novo presidente da Federação das Indústrias do Paraná, o empresário Edson José Vasconcelos, que venceu as eleições da entidade e vai ficar à frente agora da FIEP até 2027. Edson, obrigado pela presença, sempre muito atencioso aqui com o público da Jovem Pan no Paraná. Parabéns pela vitória. E eu já começo perguntando, você conversava conosco aqui antes da entrevista, dizendo que a FIEP vai voltar a defender a indústria. De fato, o que significa isso? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos sindicatos patronais da indústria e todos os industriais do Paraná. Bom, Mark, o propósito da federação ele é único, né? Ele é ajudar a transformar o estado do Paraná numa potência industrial. E isso tem a ver com as condições mínimas de você ter um domicílio industrial no Paraná. E para isso acontecer, nós temos que voltar a estar mais presentes nas regionais, no interior mesmo, né? A capital tem a sede da federação, mas uma política industrial estadual, nós temos uma política industrial nacional, que fala de reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, mas nós também temos que lutar por ter uma política industrial do Estado, e que essa política também chegue aos municípios. Um prefeito que não percebe a importância de uma indústria, talvez ele possa ter um plano diretor que iniba a possibilidade de uma indústria se instalar. E mais do que isso, a falta de entendimento que a indústria é responsável por 70% das exportações. O que significa? A balança comercial é trazer dinheiro de fora para dentro da comunidade. Isso é uma atividade industrial. Então, no nosso caso, a importância de sensibilizar desde o município ao Estado e somar forças com todos os atores que podem transformar o ambiente para a indústria é a nossa grande missão. Edson, você defende que o Paraná pode alcançar o 3º lugar na indústria nacional. Como é que seria isso? Acredito que nós estamos vivendo uma crescente de ter uma indústria extrativista e transformando ela em uso de bens e consumos duráveis e não duráveis, né? A grande força da indústria paranaense é a questão de alimentos. Mas nós temos um enorme vazio, principalmente pelas relocações dos insumos da cadeia mundial, aí, depois pós-Covid, que são oportunidades. E o Paraná, por características peculiares, ela tem água para produção, por exemplo, São Paulo já tem dificuldade. Nós temos o melhor estado quando se fala de segurança de roubos de cargas, é o estado mais seguro do país. Nós temos condições de logística, por mais que nós sempre vamos lutar e nós queremos sempre subir um degrau, um patamar, nós temos o melhor porto, nós temos uma rede de conexão com o Mercosul muito forte. Nós estamos ao lado no mercado consumidor, que é quase um país, que é São Paulo. E para a indústria, o que importa é mercado consumidor, o domicílio, ele tem que ter condições favoráveis para você se instalar, mas é mercado consumidor. O Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estão acima do Paraná, o Minas Gerais tem uma dificuldade muito grande portuária, não tem acesso, tem uma dificuldade muito grande de expansão de base extrativista, como nós temos aqui. Nós somos vocacionados de uma capacidade imensa, somos o celeiro do mundo. E acredito que o Rio Grande do Sul, que está muito próximo da gente, também tem um pouquinho mais de dificuldade em algumas coisas, indicadores que possam trazer para ele, inclusive, a distância do mercado consumidor. O Paraná tem tudo para chegar. São Paulo é muito distante. São Paulo está a quase 6 vezes o potencial industrial do Paraná, mas Minas Gerais e Rio de Janeiro não. Nós temos condições de chegar, sim. Então vamos ser segundo, não é terceiro, pelo que eu estou entendendo da tua fala. Até porque o segundo e o terceiro estão muito próximos, né? Certo. O Paraná tem um PIB industrial de 100 e poucos milhões e o índice de participação do PIB do Paraná é maior do que a média nacional. Nós temos 26% de participação do PIB comparado a uma média de 23%. Eu acredito que na nossa região, Mark, há 20 anos atrás, nós vendíamos grãos. E lá teve um envolvimento, um comprometimento da sociedade muito grande em transformar isso em proteína e vender para o mercado, em valor agregado, transformar em produto industrializado. Não é a curto prazo, mas se o Paraná vestir a camisa da indústria, a nossa vida como federação é sensibilizar para que todos vistam a camisa do Paraná e entendam que a indústria é quem pode trazer recursos e fazer o estado cada vez mais ficar forte. Numa visão a médio e longo prazo, o Paraná consegue com certeza, por todas as condicionantes que nós vivemos e que nós temos, nós conseguimos.
Presidente, em parte da tua fala da importância de atração de indústria, de você ter políticas para esse tipo de atração. A reforma tributária, parte dela, prevê uma alteração de arrecadação, não para o Estado produtor mas para o Estado consumidor. Essa mudança, somada com a questão de um limite tributário, não pode desincentivar alguns estados para terem uma política industrial mais agressiva, porque justamente você ter a sede fiscal da indústria, enfim, não teria um impacto tão grande arrecadatório? Você está coberto de razão e é uma confusão que nós temos que não deixar acontecer. Santa Catarina foi contra a reforma tributária. Por quê? Porque provavelmente o governo percebeu lá que o consumo é menor do que o potencial industrial. São Paulo rapidamente viu que tem um potencial de consumo maior do que o potencial do Parque Fabril. Mas o parque industrial é o único que pode trazer recursos de fora para que o consumo consiga ser algo expressivo. Se você pegar no município, você não exporta serviço. Muito difícil. Um supermercado ele tem um raio de ação muito pequeno. O comércio tem um raio de ação muito pequeno. Quem pode fazer a balança comercial de um território ser positiva e melhorar o PIB per capita e melhorar o potencial de consumo é a indústria. Então nós temos que ter uma afinidade muito grande com a indústria, ter uma indústria sustentável. Nossa matriz energética é ímpar. O potencial vinculado com a expectativa da receita que o Estado ou aqueles que vão viver de arrecadação pretendem é uma simbiose muito próxima. Nós temos que chamar atenção para isso. Edson Vasconcelos, novo presidente da FIEP, toma posse em outubro agora, acabou de ser eleito. Edson, vou falar do pedágio, que é um assunto muito caro a todos nós do Paraná. Você, pessoalmente, foi um dos grandes responsáveis por redesenhar esse modelo, e eu posso falar aqui porque acompanhei de perto essa discussão. O Edson foi um dos primeiros empresários do Paraná a falar não queremos esse modelo aqui, e articulou junto com lideranças lá da região oeste, depois ganhou todo o Paraná, e houve ali a reabertura da discussão. Você é um dos responsáveis por isso, Edson. Como é que você está vendo esse modelo que vai ser, inclusive, agora o primeiro lote licitado nesta semana? Eu acho que o modelo é reflexo desse embate democrático saudável que houve. A nossa posição do setor produtivo foi de não concordar com a outorga, era um ponto nefrálgico ali, crucial, e também alguns detalhes daquela curva de aporte que no começo nós acreditávamos que estava muito pesada. Mas o modelo está maduro aí, o modelo é esse mesmo. O que nós temos é um pouco de ansiedade para que comece a acontecer os leilões, e também a expectativa que a quantidade de obras não carregue muita tarifa. Porém, ninguém quer abrir mão de obras, todos precisam de obras, então a gente vai ter ali uma crise existencial. E seria saudável em alguns lotes que houvessem aporte de recursos que não fosse necessariamente da tarifa para fazer algumas obras que descarregaria a tarifa. Mas nós acreditamos que o modelo, inclusive, vai servir de referência para todo o país aí. Essa questão rodoviária é importante para o Paraná, até nessa expansão que você quer fazer da indústria. Por exemplo, a FIEP já começou um debate que ainda é bem superficial, Edson, mas que talvez a gente tenha que desenhar um novo acesso ao litoral do Estado. Há um estudo em prática, inclusive. Sim. Como é que você está vendo isso? É fundamental nós termos saídas, O colapso que aconteceu nos lotes 1 e 2 aí ficou visível aí que nós temos um problema. A logística para nós é fundamental, para a indústria é um pouco diferente para o comércio, O comércio, se você tiver um comércio num canto do estado e você vende um produto terceirizado, esse produto chega com o custo logístico igual para o teu concorrente, você não vai ter provavelmente um problema de dumping. Agora a indústria, se ela se instalar num local longínquo, ela tem o inibidor logístico para chegar no centro de consumo. A indústria está vendo o porto como alguém que está chegando ao acesso ao cliente. Então a necessidade desse fluxo portuário é fundamental para nós. Nós somos um estado abençoado. Quando não tínhamos potencial industrial, nós vendíamos commodities, já trazíamos dinheiro de fora. Agora nós estamos deixando valor agregado ao produto. Mas se nós não tivermos eficiência logística, o custo para fora da porteira ele é muito pesado, muito pesado. Existe lá um amigo nosso que tem uma indústria têxtil em Toledo. Ele deixou de fazer contratos para a África do Sul porque o custo marítimo era menor do que o custo de transporte de Toledo até o porto.
Então, essa sensibilidade nossa sobre o que é eficiência logística não é necessariamente ter 50 opções ou ter 5 pistas. Nós temos que ter o ajuste do custo Brasil. Tributação, logística são os 2 picos de custo Brasil que a gente tem que combater. Ferroeste também é uma preocupação? Principalmente para quem está buscando mercado externo. Não concorre com o fluxo interno logístico, né? O porto, para nós, quando se fala de mercado externo, é fundamental. E aí são cargas bem direcionadas, né? Edson Vasconcelos, novo presidente da FIEP. Edson, até uma pergunta que está chegando aqui da audiência, e é uma dúvida minha também. O Paraná já foi um parque automobilístico maior do que é hoje. Algumas indústrias acabaram indo embora, a gente tem um grande parque ainda, um dos maiores do país, mas a FIEP pensa em alguma coisa nesse sentido, de incentivar mais esse segmento específico? Nós temos que ajudar todos os setores. Nós temos no Paraná uma distribuição muito homogênea, vamos dizer assim, de potenciais vocacionados. A indústria metal mecânica, a indústria automobilística aqui na região metropolitana, ela é muito forte. Os incentivos fiscais eles vão ser diferenciais de instalação de indústrias. Nós temos que fazer de tudo para que nós não perdemos o parque que nós temos aqui. Mas é uma briga de gigantes quando se fala de briga para levar um parque para um lado ou para o outro, né? A reforma tributária vai impactar muito nisso. Nós temos que entender ainda de que forma que vai acontecer. Exatamente. A gente acompanhou ontem um debate muito sólido na Fiesp, por exemplo, quanto à não renovação dos incentivos fiscais aos polos metal-mecânica no Nordeste, inclusive para possibilitar que outras regiões tenham uma maior competitividade. Então, tem um lado perigoso, talvez, da reforma tributária, mas talvez esse nivelar vai favorecer o Paraná, principalmente por conta desses fatores competitivos que o Estado tem, talvez até para atrair esse tipo de indústria. Hoje, para tirar uma indústria do Paraná, ainda mais próximo ao porto do jeito que está, nós temos o maior terminal de contêineres do Brasil, principalmente para se trazer peças e insumos para a indústria. Eu entendo que é difícil de a gente perder uma briga direta se não for através dos incentivos que podem ter lá fora, né? Mas você sabe que para quem está longe do centro consumidor, nós vivemos uma onda uma vez, em algum momento lá no Oeste, com a Itaipu subsidiando os royalties, subsidiando alguns municípios, e eles davam incentivos às indústrias. É muito difícil uma indústria querer sair do eixo de consumo. Então essa distribuição de consumo ele gera inclusive uma migração, né, de mão de obra que eu não sei como é que o Estado, como é que os governos vão tratar isso para tentar distribuir melhor o Parque Fabril, porque o Parque Fabril gera desenvolvimento, gera valor agregado. Essa é uma dúvida que nós temos. Edson Vasconcelos, presidente eleito da FIEP, como é que você está pensando na relação com os outros entes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, como é que a FIEP pode trabalhar nessa interlocução? O nosso trabalho, nosso plano de trabalho muito bem pautado, inclusive na nossa bancada, nós temos que retomar. Nós sempre temos como referência a Frente Parlamentar do Agro, né? Mas eu sempre falo que não caiu do céu, eles foram atrás. O exercício de sensibilizar o Poder Legislativo sobre a importância da indústria é nosso. Então nós temos um bom caminho, principalmente nas regionais, né? O industrial da base regional ele tem um contato com o Legislativo naturalmente. Então nós temos que só saber arregimentar e aglutinar esse pessoal e sensibilizar eles da importância da indústria, né? E o Poder Executivo, nós temos que ser parceiros, né? Nós somos propositivos, quem executa o próprio governo. Então nós temos que saber achar o caminho aí de caminhar junto. Edson, para terminar, eu queria falar um pouco da importância da FIEP para a questão social. Por que eu digo isso? Algumas pessoas ainda têm aquela falsa impressão que os empresários são vilões, que só querem um lucro, que não se importam com o desenvolvimento das pessoas, o que não é verdade. A FIEP tem um grande trabalho nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho para quem não é da indústria, né, para a sociedade em geral, a importância do trabalho que a FIEP faz em outros braços. Inclusive não só o social em si, né, como na educação, mas também esse trabalho de mobilizar autoridades para discussões importantes para o desenvolvimento do Estado. Bom, nós temos como ferramenta de desenvolvimento do nosso propósito, nós temos SESI, Senai e IEL, que são ferramentas fundamentais para treinamento de aprendizagem e do cuidado social do colaborador da indústria. Inclusive como uma atenção para que a indústria é um bom caminho para quem quer seguir carreira. Nós precisamos mostrar que a indústria paga bem, ela tem um ótimo portfólio para você subir na sua carreira.
Paralelamente a isso, nós sabemos que o maior desenvolvimento, a maior ferramenta que a gente pode dar para uma sociedade buscar paz e todo mundo ter oportunidade é o desenvolvimento e a oportunidade de empreender. E a FIEP defendendo o estado mínimo, a condição do empreendedor, nós estamos dando condições para se gerar oportunidades, se gerar novos empregos, e é isso que gera distribuição de renda. Não existe outra forma de gerar paz a não ser a geração de bons empregos e boas oportunidades. A melhor política social é o emprego, né? É o emprego. Edson Vasconcelos, novo presidente da FIEP, quero agradecer a sua presença aqui e a sua atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço o espaço.